Fala palmeirense, bem-vindo de volta ao canal Diego Iuato Marada. Pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, curtir, ativar o sininho, comentar, contar para os amigos. Estamos aí nos aproximando de 8 mil inscritos, é um número muito legal, estamos com 7.300, alguma coisa assim, um número muito bacana. É de graça e a gente está aqui para falar de Palmeiras e vamos começar direto para o Palmeiras aqui, falar uma situação que está acontecendo. Palmeiras volta a jogar no dia 16 contra o Mirassol no Allianz Parque. Eu sempre dou essa olhadinha para ver se está ligado o verdinho aqui do microfone. Dia 16 contra o Mirassol no Allianz Parque e o Santos querendo embolar o meio campo aí, querendo que o Palmeiras volte a jogar no dia 13, que era a data original do Clássico. Não tem condição, né? O Palmeiras tem que dar pelo menos uma semaninha de férias para os atletas e isso já está acertado faz tempo, é impossível que isso seja revertido agora. Achei uma atitude bem pequena do Santos fazer isso aí, com o intuito claro de tentar levar vantagem, né? Porque o Santos não tem um calendário cheio, de modo que isso não complicaria a vida do peixe. Mas enfim, CBF já disse que não vai acontecer e pronto, tá resolvido. O Santos que joga o Mundial daqui 4 anos e tem essa mesma questão, aí pode dar folga para os jogadores, né? Mas vamos falar de contratações. Segundo o Soler, eu depois conversei com algumas fontes, parece, pelo menos a informação que eu tive aqui é isso mesmo. Palmeiras fechado com o Sosa. Inicialmente seria 11 milhões de euros mais um tanto de produtividade. O Palmeiras mudou um pouquinho a proposta, fechou em 12 milhões de euros a contratação do Sosa, atacante paraguaio, jogava no Talleres de Córdoba da Argentina antes de ir para o Nottingham Forest, onde ele não jogou, não teve minutos e vai voltar. O Sosa é um jogador que foi considerado um dos grandes atacantes do Campeonato Argentino há 2 temporadas, mas eu entendo que é mais um cara no perfil do Facundo, no perfil de outros caras que vieram antigamente. O Palmeiras que é o quê? Um jogador descoberto pelo scout, um jogador bem avaliado, mas que não é um cara que já explodiu, que já está consagrado, que é o caso, por exemplo, do Paulinho e do Vitor Roque, que foram jogadores de topo de prateleira. E aqui fica a minha pergunta, né? O Palmeiras ganhou mais de 215 milhões de reais com o Mundial, teria ganho 21 milhões a mais, se tivesse batido o Chelsea. Dá dor de cabeça até hoje pensando naquele jogo, porque enfim, tava na mão do Palmeiras, mas bola pra frente, acho que temos que fazer isso aí todos nós que torcemos pro Palmeiras e cobrimos o Palmeiras, bola pra frente, já foi o Mundial. Mas voltando, né, o Palmeiras ganhou essa grana toda aí, o Palmeiras tem, só a negociação do Estevão também é um absurdo de grana, aumentou seu patrocínio, enfim, o Palmeiras gerou muita receita legal com essa participação no Mundial e com outras questões. E eu acho que o Palmeiras deveria investir em jogadores que são já consagrados, chegar para resolver. E não para vir participar aí de um período de adaptação, né? Porque o Palmeiras tem... vamos lembrar que o Palmeiras saiu da Libertadores com melhor campanha, né? Vamos lembrar que o Palmeiras perdeu o Paulista e tem a chance de ganhar do Corinthians na Copa do Brasil agora. Eu acredito que o perfil dos jogadores que o Palmeiras deveria buscar, como a Leila colocou, né? São jogadores para chegar já para resolver. Para não chegar e ter que se adaptar, para não chegar e ser dúvida. É o caso do Paulinho. Eu acredito que o Palmeiras deveria ter ido atrás de um outro Paulinho. Sem a lesão, obviamente, mas um jogador com esse perfil, jogador de topo de prateleira, para chegar e resolver. E eu entendo que a contratação do Sosa, ela cai mais numa segunda gaveta, aí, numa segunda prateleira. São jogadores jovens, com potencial de revenda, que vêm para o Palmeiras para meio que explodir aqui, né? E posteriormente ter mercado fora, sim ou não, pouco importa, né? O contrato do Sosa é um contrato de 5 temporadas, ou seja, é um cara em que o Palmeiras aposta para o futuro, mas é um cara que vai chegar aqui e não sabemos como vai ser, né? A adaptação ao futebol brasileiro o futebol brasileiro é diferente de todos os outros mercados, né? São muitos jogos mesmo. A gente tem o caso do Aníbal Moreno, que fez, sei lá, 25% a mais de jogos que ele fazia na Argentina e abriu o bico, não aguentou. O físico dele foi para o espaço no fim do ano passado e ele teve dificuldade de acompanhar, está voltando a sua melhor forma física agora, né? Então não sei, não estou falando mal do Sosa, se você for ver aí gols do Sosa, tem bastante imagem dele no YouTube, gols deles, cara, parece um grande jogador, mas no DVD quase todo mundo é bom, né? A gente precisa ver como é que vai ser isso na prática. De qualquer forma, eu acredito que o Sosa vai acrescentar. Eu só não sei se é o tipo de cara que o Palmeiras precisava buscar a essa altura, estando aí com o caixa cheio como tá. Talvez fosse o caso de ter jogadores de mais realidade, já tá prontos, né? Mas enfim, não dá pra gente criticar sem ver o cara em campo. Às vezes ele pode surpreender e parecer muito mais pronto do que a gente acha, né?
No passado, eu tinha um amigo, inclusive foi até conselheiro do Palmeiras, o Ciro Casanova, que falava: jogador da Argentina que não veio de Boca ou River, eu fico desconfiado. Antigamente a gente tinha um pouco essa visão. Hoje em dia não precisa ser assim, a gente entende que os jogadores vêm menos pelo nome do que por avaliação, por scout, por uma série de análises, mas de fato ele saiu do Tajeres, que é um clube pequeno da Argentina, e foi para o Nottingham Forest, que é um clube grande, de tradição, mas de orçamento mediano apenas, né? Terceira temporada consecutiva na Série A, na Premier League, depois de muito tempo por divisões abaixo, né? O Forest foi um clube muito importante lá nos anos 60, 70, chegou a conquistar a antiga Copa dos Campeões, que é a Champions League, né? Mas ficou no ostracismo um bom tempo. É o mesmo clube que levou o Scarpa, que levou o Danilo, enfim, que levou aquele zagueiro Murilo do Corinthians. É um clube que vem se reforçando, tem um aporte de um clube estrangeiro também. Então também é um clube que vem crescendo de tamanho. E o Sousa não conseguiu encontrar esse espaço lá. Pensando que ele tem que substituir o Estevão e ou o Paulinho, é uma tarefa complicadinha para ele, né? Ele não chega com facilidade. O Sousa é um cara que joga pela direita, joga pelo meio, joga pela esquerda também. É um cara com características de jogo parecidas com a do Facundo, mas com um poder de finalização de fora da área um pouco melhor. As credenciais dele são boas, os números nas últimas temporadas é que não são, principalmente na última, porque ele mal conseguiu entrar em campo. Então, diante disso, fica a pergunta, né? Como é que vai ser esse processo de adaptação? Ele chega pronto? Ele vai precisar de uma mini pré-temporada durante os próximos dias, né? Tudo isso tem que entrar na conta também. Por isso também que talvez o Palmeiras tivesse que ir atrás de um cara que está mais pronto, que já chega para vestir a camisa, entrar em campo e jogar. Mas não é isso que vai acontecer. Eu acredito que o Palmeiras não para aí por contratações para esta temporada ainda. Outras devem acontecer. E eu espero que aconteçam, porque de fato o Palmeiras precisa se reforçar. O Palmeiras vai se redescobrir no meio do ano. O Palmeiras vinha num esquema que tinha calcado muito no futebol do Estevão, né? Até quem critica o Abel falava que o Palmeiras não tinha esquema, era bola no Estevão e resolve. E muitas vezes acaba sendo mesmo, quando você tem um cara do tamanho dele, da qualidade técnica dele, você muitas vezes faz o time jogar meio em função dele mesmo. Mas não é verdade. O Palmeiras soube jogar em triangulações pelos lados, enfim, o Palmeiras conseguiu ter alternativas. E vamos ver como é que vai ser a montagem desse time, né? O time ideal, quando o Campeonato Brasileiro era um. Agora ele vai ser outro. Por exemplo, eu não tenho informação, nem consigo entender por que o Felipe Anderson sumiu das escalações. O que houve pro Felipe Anderson? Se foi só a ascensão do Alan que fez isso? Será que foi só isso que aconteceu? O Alan começou a jogar e de repente roubou esse espaço e o Felipe ficou sem espaço? Não sei. E o Veiga? Será que a gente pode contar mais com o Veiga? Como é que vai ser a participação dele aqui agora? Eu imagino o Abel ansioso para usar o Veiga ali na função do Estevão, né, como o Estevão vinha jogando, como esse jogador pelo lado direito, mais para o corredor interno e não como ponta, né? Pode ser também que ele faça isso, ele vinha usando o Felipe como esse ala ponta ali pela direita, talvez ele use o Alan por ali também. Não sabemos o que vai acontecer, e aí entra o Sousa nesse contexto para conquistar o espaço dele. Vamos ver. O Abel, na minha concepção, ele deu uma patinada no Mundial, acho que ele acabou se perdendo em alguns momentos, mas ele tem total condições, a gente já viu ao longo do tempo que ele tem capacidade de ajustar o time e tirar o melhor dos jogadores. Vamos torcer para ele fazer isso aí também, porque os desafios do Palmeiras agora, no segundo semestre, são complicados. O brasileiro é sempre complicado, o Palmeiras caiu ali para quinta posição, né, para quarta posição na tabela. Uma diferença de 2 pontos, mas enfim, o Palmeiras chegou a liderar o campeonato, já não lidera. Tem que tirar essa diferença para o líder, que é o Flamengo. E o último jogo do Palmeiras foi contra o Cruzeiro, não foi um jogo bom. Então essa subida contra o Mirassol agora vai trazer de volta essa sensação de brasileiro. Vão virar a chave, palmeirense. Por mais que o Fluminense ainda esteja no campeonato, na Copa do Mundo, acabou a Copa do Mundo para o palmeirense e agora é Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Mundial, só daqui 4 anos de novo, desse formato, né? Porque no fim do ano vai ter o Intercontinental, mas Mundial como esse, a Copa do Mundo, só daqui 4 anos, se tudo der certo, beleza? Para você que chegou até aqui, eu agradeço muito.
Continue aqui acompanhando a gente, é de graça. Mais da metade das pessoas que assistem aos nossos vídeos não estão inscritas. Vou pedir para você se inscrever. Só ir lá, se inscrever. A gente vai chegar em 8 mil já já. Daqui a pouco a gente estabelece uma meta, de repente, para o confronto com o Corinthians na Copa do Brasil. Vamos pensar em alguma coisa diferente aí, para a gente dar um gás no canal. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo.